O Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer a constitucionalidade do trabalho intermitente. Mais detalhes com Janaína Camilo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria em um julgamento no plenário virtual pela constitucionalidade do trabalho intermitente, um tipo de regime que permite às empresas remunerar o funcionário pelas horas trabalhadas, ou seja, num contrato sem horário fixo. O trabalho intermitente foi criado na Reforma Trabalhista de 2017. No Supremo, a ação que questiona esse tipo de contrato alega precarização da relação de emprego porque não garante que o trabalhador irá receber ao menos um salário mínimo todos os meses. O julgamento já havia iniciado em 2022, mas desde então foi suspenso algumas vezes. A última delas, em setembro deste ano, a pedido do ministro Cristiano Zanin, e na ocasião com um placar de 5-2 pela constitucionalidade do trabalho intermitente. A análise foi retomada nesta sexta-feira com voto do ministro, também pela validação, somando 6-2. Os 2 votos contrários são dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber, hoje aposentada. No seu voto, Fachin argumentou que o trabalho intermitente não protege suficientemente os direitos fundamentais sociais trabalhistas. Já os ministros que apoiam a modalidade acreditam que as regras são compatíveis com a Constituição. Muito bem, vamos ouvir então os nossos comentaristas para falar desse tema também bastante importante e polêmico. Eu vou começar agora com o Josualdo Almeida. A decisão do Supremo é um respeito ao Congresso Nacional. Essa reforma trabalhista, feita lá no governo Temer, há 7 anos atrás, foi ela que trouxe o trabalho intermitente e fez outras transformações também na consolidação das leis de trabalho. E o Supremo Tribunal Federal, respeitando então a decisão do Congresso, a soberana decisão do Congresso, ratifica a constitucionalidade e a legalidade dessa reforma trabalhista. Agora, o que tem que chamar a atenção é que essa decisão veio 7 anos depois da edição da lei. Foram 7 anos de insegurança jurídica. Imagine você se o Supremo tivesse declarado inconstitucional essa lei. Como ficaria todo o passivo trabalhista das empresas que contrataram sobre o regime da intermitência? Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal não apenas referenda aquilo que o Congresso decidiu, como também é uma voz de segurança jurídica. Perfeito, perfeito. A questão aí, no meu modo de ver, está muito ligado com a segurança jurídica. Um dos grandes problemas do Brasil, não é? O que faz com que os investidores tenham medo de colocar dinheiro no Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal, a decidir isso depois de 7 anos, né, e mantendo o texto que foi aprovado no Congresso, além de observar, né, a vontade do povo representado pelo Congresso, também observou a tal segurança jurídica, que muitas vezes é maltratada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pela própria Justiça. Mas tem um ponto que eu queria colocar aqui. Infelizmente, nós temos que discutir a questão do trabalho de forma séria no Brasil. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, foi aprovada em 1943. As relações de trabalho mudaram significativamente. Não dá para a gente querer que o Brasil aumente a produtividade com uma lei trabalhista completamente atrasada, né? Que não protege os trabalhadores como deveriam proteger e não protege também e não ajuda também os empresários que contratam esses trabalhadores para poder prestar os seus serviços e poder desenvolver as suas empresas. Então, nós temos que, de fato, cuidar da lei trabalhista e do trabalhador de uma forma muito mais moderna. A tecnologia está aí, né? As empresas tecnológicas estão aí. O trabalho mudou o conceito, né? Não preciso mais ficar no chão de fábrica muitas vezes, né? Ou seja, nós temos que pensar a questão do trabalho de forma séria. E o meu modo de ver, o grande problema do Brasil e do mundo é a tal precarização dos trabalhos. Como que a gente vai resolver a precarização do trabalho no modelo atual? Não vai resolver. Então, nós temos que pensar medidas, de fato, construtivas para poder resolver essa questão, encaminhar essa questão e proteger, de fato, os trabalhadores e ajudar os empresários a produzir cada vez mais.